mas já vamos começar o nosso bate-papo. Nosso primeiro julgado hoje, pessoal, que eu tirei lá dos informativos da STJ, diz respeito ao uso de inquérito, na verdade está falando sobre a lei de drogas. E aí tem um debate na lei de drogas que é justamente o objeto desse julgado aqui, que foi tema de recurso repetitivo do STJ. Então, por ser tema de recurso repetitivo, então é a posição que deve ser adotada em todos os recursos especiais que chegarem no tribunal. Então, o julgado diz o seguinte: é vedada a utilização de inquéritos e ações penais em curso para impedir a aplicação do artigo 33, parágrafo 4º. Vamos entender aqui. Eu coloquei já as QPPs aqui para vocês, mas vamos entender esse julgado, tá? O que acontece, pessoal? Nós temos o crime de tráfico de drogas e nós temos a minorante do 33, parágrafo 4º, que alguns chamam de tráfico privilegiado, né? E aí o caso prático é o seguinte: vamos imaginar que o José tenha sido condenado por tráfico de drogas em primeira instância. O juiz que deu a sentença deixou de aplicar a minorante do 33, parágrafo 4º, porque o cara respondia por inquéritos policiais. E aí, o debate é o seguinte, o artigo 33, parágrafo 4º, ele deve ser aplicado em situações em que a própria lei descreve, e a gente vai estudar aqui. Então, a primeira coisa é o seguinte: a decisão do juiz, esse é o debate, de deixar de aplicar a minorante ao sujeito, por entender que ele está dedicado a atividades criminosas. E esse seria um dos requisitos que afastariam, os elementos que afastariam a aplicação da minorante. Então, a pergunta é, então, a decisão do juiz, segundo o STJ, foi acertada? Não, pessoal, não foi acertada. Por que não foi acertada? Porque o STJ entendeu que o sujeito, simplesmente por responder inquéritos policiais, se aquilo não demonstra objetivamente que ele participa de organização criminosa ou é dedicado a atividades criminosas, só pelo fato em si de responder inquéritos policiais, não pode afastar essa minorante. Então vamos lembrar os requisitos. Quais são os requisitos para aplicar a minorante, para aplicar o tráfico privilegiado? Vocês se recordam ou não? Então vamos lá, vamos pegar a lei aqui e revisar esse ponto aqui. Quais são os requisitos? O agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique à atividade criminosa e não integre organização criminosa. Então o debate está aqui, ó. Não se dedica à atividade criminosa. E aí, como é que fica essa situação? Exige-se que o réu possua, então, condenações anteriores para que se demonstre que ele se dedica à atividade criminosa? Não. Para análise do requisito da primariedade, sim, aí você precisa demonstrar, para afastar a primariedade, você precisa da condenação com trânsito em julgado. E bons antecedentes também você deve considerar que ele é ou não tecnicamente primário. Mas para que se demonstre que o sujeito está dedicado a atividades criminosas, você tem que ter outros elementos de prova. Não basta que o sujeito responda a inquéritos policiais. Você tem que ter relatórios investigativos, provas como um relatório de interceptação telefônica, ou elementos que possam ser extraídos dessa investigação que realmente demonstre que aquele sujeito está dedicado à atividade criminosa. Dizer que o sujeito responde a inquérito policial em si, segundo o STJ, não seria idôneo a afastar essa minorante, tá? Qual o fundamento utilizado pelo STJ? Interessante que o STJ aplicou o raciocínio de uma súmula em relação à aplicação da pena. E essa súmula é a súmula 444 do STJ, que diz: é vedada a utilização de inquéritos e ações penais em curso para agravar a pena. Beleza? Então, o STJ falou, olha, os inquéritos policiais em si não podem ser utilizados pelo juiz para agravar a pena base. Então, aplicando-se analogicamente essa súmula à situação da lei de drogas, também não se pode utilizar a mera existência de inquéritos policiais para se afastar o tráfico privilegiado. Beleza? E aí, a utilização de inquéritos e ações penais em cursos podem ser usados em alguma hipótese contra suspeito? Sim, pode ser usado. O STJ entende, por exemplo, que pode ser utilizado para decretar prisão preventiva do sujeito, por exemplo. Então, é pacífico no STJ que inquéritos e ações penais em cursos podem ser utilizados para avaliar, em caráter preliminar e precário,
a periculosidade para fins de fundamentar eventual prisão cautelar. Então, presta atenção. A mera existência de inquéritos policiais não pode fundamentar o aumento da pena base quando o juiz for fazer a dosimetria lá na primeira fase do artigo 59, e também não pode em si afastar a minorante da lei de drogas, segundo o posicionamento do STJ. Mas pode, por exemplo, fundamentar uma periculosidade numa prisão cautelar pelo seu caráter precário e preliminar. Caráter precário e preliminar, lembre-se dessa frase. Um tema que tem relação com isso, aí eu vou trazendo temas só para a gente talvez revisar, tá? Os assuntos. É possível a combinação da lei antiga da lei de drogas com essa minorante da lei de drogas atual? Então, o que acontece, pessoal? A antiga lei de drogas era a lei 6368. Hoje nós temos a lei 11343. A lei 6368 tinha uma pena para o tráfico de drogas menor do que a pena para o tráfico de drogas da lei atual. Então, salvo engano, acho que era de 3 a 15 na lei antiga, hoje é de 5 a 15, a pena do tráfico de drogas. Alguma coisa assim. Muito bem. Aí o sujeito ele respondeu pelo crime de tráfico de drogas na lei antiga, na lei 6368. Quando veio a lei nova, em 2006, ele quer responder pela lei antiga, porque é direito dele, porque a lei nova não retroage para prejudicá-lo, só que ele queria pegar um pedacinho da lei nova que não existia na lei antiga, que é justamente esse privilégio, essa causa especial de diminuição de pena. Então ele queria pegar a pena da lei 6368 com o benefício da lei nova, formando então o que a doutrina chama de lex tertius, ou uma terceira lei, um Frankenstein de lei. E aí vocês sabem que isso já tem até súmula do STJ dizendo que não é possível. O STJ diz que não é possível isso. Inclusive, a súmula 501 do STJ diz: é cabível a aplicação retroativa da Lei 11.343, desde que o resultado da incidência de suas disposições na íntegra seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da Lei 6368, sendo vedada a combinação de leis. Então, está vedada a combinação de leis, está vedada a lex tertius. Eu sei que vocês já sabiam isso, é só para a gente revisar esse tópico. Agora vamos para as questões potenciais de prova. Vamos lá. Se esse tema fosse cobrado em prova. Entenderam a sistemática, pessoal? Você vê que eu peguei o estudo do informativo e fui fazendo perguntas, dividi as informações, e isso é o estudo ativo. Fui transformando as informações em perguntas, e fui me tomando e fui debatendo esses assuntos, tentando me lembrar dessas informações. Como é possível ser cobrado em prova? Vamos para a primeira questão potencial de prova aí. Todos os requisitos da minorante do artigo 34, parágrafo 4º da Lei de Drogas demandam uma afirmação peremptória acerca de fatos, não se prestando à existência de inquéritos e ações penais em cursos a subsidiar validamente a análise de nenhum deles. Então, todos os requisitos do parágrafo 4º demandam uma afirmação peremptória acerca dos fatos, não se prestando inquéritos policiais para demonstrar o seu afastamento. Esse item é, portanto, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, ok? A segunda questão potencial de prova diz assim: a aplicação da causa de diminuição de pena, do artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, constitui direito subjetivo do acusado, caso presentes os requisitos legais, não sendo possível obstar a sua aplicação com base em considerações subjetivas do juiz. Verdadeiro ou falso? Então, é a mesma coisa que eu disse na questão potencial anterior. Tem que ter uma afirmação peremptória, factual, extraída dos fatos, de que o sujeito realmente se dedica à atividade criminosa, tá? Então, a aplicação dessa diminuição é sim direito subjetivo do acusado, se presentes os requisitos legais. Se presentes os requisitos legais. O juiz não pode deixar de aplicar essa minorante com base em considerações subjetivas ou criar novos elementos, ok? Então, essa é a interpretação do STJ, esses dois itens são corretos.